Bom dia, meus irmãos. Uma alegria a gente poder compartilhar aqui hoje juntos. Meu coração muito alegre a gente poder estar nesse momento, vivendo essa palavra de frutificação, de trazer novas pessoas. Porque eu tenho uma certeza, nós estamos aqui para cumprir o propósito mais belo que a gente poderia cumprir, que é o de transformar pessoas através do Evangelho. Não há nada no mundo que possa transformar as pessoas como a palavra de Deus transforma. Então, nós não estamos aqui nos dedicando numa coisa vã, nós não estamos aqui dedicando os nossos próprios interesses, nós não estamos aqui dedicando em projetos pessoais, mas acima de tudo, a gente precisa estar aqui dedicando na transformação na vida das pessoas. Eu tenho dado testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa igreja e gostaria de repartir isso aqui um pouquinho com vocês. Na maioria das vezes eu compartilho à noite, mas hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês, então eu gostaria de repartir algumas coisas com vocês também. Deus tem feito maravilhas, Deus tem levantado novas pessoas, temos alcançado outras pessoas que não havíamos alcançado, e em tudo nós temos visto transformação na vida das pessoas. Nós estamos vendo e vivendo, podemos ver e compreender e com clareza entender que casamentos estão sendo restaurados. Nós estamos vendo que adolescentes têm se convertido o seu coração aos seus pais, e os pais também ao coração dos seus filhos. Nós estamos vendo aquilo que Deus tem feito através da sua palavra, e somente através da tua palavra. Nós estamos aqui apenas como mensageiros daquilo que Deus faz. Hoje à noite nós vamos também estrear nosso primeiro culto com tradução em Libras. Então hoje às 18h, 19h30 nós teremos o nosso primeiro culto, onde a gente vai interpretar para os surdos. E isso é um sinal claro de Deus, de que nós estamos aqui lançando as redes para alcançar novas pessoas. E o desejo é que também os surdos possam compreender essa palavra que transformou minha vida, eu tenho certeza que transformou a vida de todos nós. E tudo que eu queria repartir aqui com vocês são coisas simples, daquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito simples. São textos simples, que talvez muitos aqui conheçam, mas que possa ser uma ministração profunda da parte de Deus conosco, que a gente possa sair daqui cheios do Espírito, cheios da palavra, transformados por esse Evangelho. Está sendo muito bom viver esse somos, cremos e fazemos, essa campanha que estamos fazendo de voluntariado, porque muitas pessoas se voluntariaram. Até no presente momento nós já temos mais ou menos umas 60 a 70 pessoas novas que se voluntariaram para servir na obra de Deus aqui nessa igreja. E isso é de glorificar a Deus, porque novas pessoas estão se levantando, estão deixando os seus próprios interesses e desejosas de servir a Deus. Porque isso, irmão, servir a Deus traduz um pouco do que é a fé. É muito bom a gente falar do somos, cremos, fazemos, porque isso traduz um pouco o que é a fé. Talvez a gente chegue à igreja, a gente está desejoso de cumprir as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Talvez muitos de nós viemos parar aqui na igreja porque estávamos passando uma dificuldade, ou porque precisávamos de algo, e a gente pensava assim, bom, somente a fé, somente um milagre pode acontecer na minha vida, para que a minha situação seja transformada. E de alguma forma, irmãos, Deus usa isso para poder nos atrair até a sua presença, porque no final nós acabamos descobrindo que nós precisamos de um Pai, e a gente acaba se chegando ao Pai, mesmo pelos desejos, pelas vontades, por aquilo que às vezes é até ruim no nosso coração, mas de alguma forma o próprio Deus nos alcança e traz para os seus braços. E é um momento agora da gente poder amadurecer na nossa fé, e entender que a fé ela não é somente não, ela não pode ser para realizar os meus desejos e as minhas vontades. É muito pouco, pequeno e imaturo a gente pensar que podemos usar e utilizar a fé, a igreja, o Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, a morte da cruz do Calvário apenas para a gente realizar os nossos desejos. E é comum um pensamento de acharmos que fé é eu desejar com muita força. Então, de vez em quando, a gente encontra algumas pessoas assim, fechando os olhos muito forte, desejando muito forte e achando que aquilo vai produzir fé. Achando que os desejos do nosso ventre, os desejos da nossa barriga, a nossa fome, as nossas necessidades, por maiores que elas sejam, vão poder produzir fé. E nenhuma das nossas necessidades, nenhum dos nossos desejos pode produzir fé, porque a fé não é para mim mesmo. A fé é para que eu possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Então só é possível entender e compreender a fé se eu entender de que eu sendo filho somos filhos de Deus, é pela fé, através da fé, no cremos, é que nós podemos de fato fazer alguma boa obra.
Não há boa obra que possa sair das nossas próprias vontades. Então, o nosso desejo, a nossa oração em tempo todo é que Deus estabeleça a sua vontade em nós, para isso que serve a fé. Tem muita gente que acha que a fé é algo irracional. E eu vou te falar uma coisa, não tem nada tão racional como a fé. Porque às vezes a gente entende a fé como algo errado. A gente entende a fé como alguns movimentos involuntários ou algumas entregas que a gente faz para Deus para receber algumas coisas. Isso na igreja, às vezes, parece que é muito bonito, mas se a gente for olhar em outros aspectos, isso é quase que retardado. Retardado no sentido de atrasado, de imaturo. Então ninguém que está com o notebook estragado, dá 3 pulinhos na frente do notebook e acha que aquilo vai consertar o notebook. Entende o que eu estou falando? Mas às vezes com Deus a gente quer fazer algumas coisas assim. E a gente acha que pelo fato de a gente dar 3 pulinhos, dar 3 aleluia, a gente vai conseguir estabelecer a vontade de Deus na nossa vida. E não tem nada a ver com isso. Fé é conhecimento. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o seu propósito. E conhecendo o propósito de Deus, eu não preciso lá ficar fazendo a minha vontade. Basta que eu vá e cumpra o propósito de Deus. Se eu cumprir no propósito de Deus, alguém aqui tem dúvida de que o propósito de Deus pode dar errado? Alguém que tem dúvida de que Deus vai errar no final? Então, se nós não temos dúvida de que Deus vai errar no final, basta que a gente entre no início e cumpra com Ele aquilo que Ele já propôs. Não precisamos ficar esforçando. Fé não depende de um mero esforço humano. Ainda que às vezes a gente tenha que lutar e militar contra a nossa carne, ainda que às vezes a gente tenha que levantar e ir em frente, seguir em frente, ela não depende somente de um esforço humano, mas ela depende daquilo que Deus pode produzir em nós. Então é o seguinte, meu irmão, você quer restaurar a sua vida? Pare de achar que o seu próprio esforço, a própria vontade, o próprio estabelecimento da sua vontade possa fazer isso. Isso não vai restaurar a sua vida, não vai restaurar seu casamento, isso não vai trazer seus filhos para mais perto de você. Isso às vezes pode até afastá-los, porque não tem nada pior do que uma pessoa que pensa apenas nos seus próprios desejos e nas suas próprias vontades. Amém? Então a fé, irmãos, ela não é para que eu possa ter 2 pães. A fé é que para que eu tendo 2 pães, eu tenha com quem repartir um pão com meu irmão. A fé é para que eu saiba que amanhã eu terei o pão de cada dia. E não para que eu guarde um pão para amanhã. Estão entendendo aqui, irmãos? Então a fé não é somente para eu juntar coisas para mim, mas para que eu tenha certeza de que mesmo que eu repartir com os meus irmãos, eu terei o que comer amanhã. Porque Deus não abandona seus filhos. E se de tudo a gente não tiver o que comer amanhã, não teria problema nenhum eu passar fome para que o meu irmão fosse alimentado. Amém. Então, irmãos, eu quero a gente trazer aqui uma reflexão sobre um texto simples, que está no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1. E aqui ele vai descrever um pouco sobre o que é a fé, o reino de Deus, o relacionamento, os frutos, o somos, o cremos e o fazemos. É um texto maravilhoso, a qual o Senhor Jesus deixou para nós, e ele dá aqui assim uma lição nos discípulos. Eu queria que a gente se concentrasse nisso. Então você pode abrir sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, tanto faz, em João no capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus vai dizer aos seus discípulos. Então João, o 4º livro do Novo Testamento, não é o 1º João, nem o 2º João, nem o 3º João, é João mesmo, só João. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Jesus está ali andando com os seus discípulos, e ele vai ensinar ali alguns princípios da fé, da base cristã, do relacionamento, e ele vai fazer algumas comparações. Ele diz assim, verso 1, acompanhe comigo: eu sou a videira verdadeira. A videira, a árvore que dá a vinha, né, que dá as uvas. E meu pai é o agricultor. Toda vara, todo ramo em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, também não darão frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Amém? Podemos ter um momento de oração, se você puder fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, para a gente poder compreender do propósito eterno do Senhor para a nossa vida. Nós estamos aqui, ó Deus, para compreender quais são os caminhos que o Senhor quer seguir conosco. Quais são os caminhos que o Senhor quer deseja sobre a minha família. Ó Deus, nós estamos aqui para poder compreender a Tua vontade. E a Tua palavra diz que a Tua própria palavra é aquela que nos limpa. Então, Deus, limpa-nos, ó Deus, de todo pecado, de toda concupiscência, de todo desejo enganoso, de toda mente dividida, de tudo aquilo que vai contra o Teu reino, o Teu evangelho e a Tua palavra, para que a gente possa se concentrar naquilo que realmente é importante para a nossa vida. Que a gente saia daqui, ó Deus, firmes, convictos, com mais fé, para superar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e todos os dias da semana que são dias desafiadores para nós. Que a gente saia daqui, ó Deus, com mais fé, para que a gente possa amanhã trabalhar melhor. Que a gente saia daqui com mais fé para melhorar o nosso casamento, para melhorar a nossa relação com os nossos filhos. Que a gente saia daqui, ó Deus, cheios da fé, da presença do Teu Espírito, para que de fato a gente possa cumprir a vontade do Senhor em nossa vida. Peço a Deus por essa igreja, pelos meus irmãos, aqueles que vieram buscar aqui uma revelação, uma palavra. Eu te peço a Deus que o Senhor possa falar com eles, que o Teu Espírito Santo possa conduzir as palavras corretas para o coração de cada um. O Senhor sabe as nossas necessidades, sabe os nossos desafios. Eu tenho certeza que o Senhor é um Pai que não nos abandona e jamais nos abandonaria sem nos dar aquilo que é a nossa direção, aquilo que é uma palavra, um alimento, para que a gente possa caminhar convictos, seguros. E mesmo em meio às tempestades, ó Deus, mesmo em meio às tribulações, a gente possa vencer, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo. Então nós não precisamos nos preocupar com mais nada, porque o Senhor já fez tudo. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu assim, lendo essa palavra, eu tenho pensado, a gente falando sobre esse texto, essa série, e eu comecei a pensar algumas coisas que são realmente importantes para nós, importantes para mim. Importantes para minha família, para minha casa. E talvez alguns não me conheçam aqui, talvez você ache que eu tenho uma cara de muito novo, mas assim, só para aqueles que não me conhecem, eu tenho 32 anos, eu estou fazendo 11 anos de casado semana que vem, tenho um filho de 9 anos e um outro filho de 1 ano e meio. Então eu sei que eu tenho essa carinha assim, né? Eu cheguei bem. Diz o Alex que eu alcancei ele, o Alex está com 40. Diz ele que eu alcancei ele, foi, não sei se você me alcançou. Se você me alcançou tão bem como eu estou, você está bem. Então, só porque eu vou usar alguns exemplos aqui da minha família, e de vez em quando eu faço isso, as pessoas falam, mas não é possível que ele tenha um filho de 9 anos. E você pode confirmar com os irmãos que me conhecem aí que eu tenho um filho de 9 anos. Então eu vou usar isso aqui, não é só um exemplo, é a minha vida mesmo, eu estou nisso. E no meio desses desafios, vou falar de casamento aqui, então, estamos juntos, irmão, estou com 11 anos de casado, espero chegar a mais um tanto aí. Então vamos nessa, estamos firmes aí. Só para assim, orientação geral, amém? Então, meus irmãos, eu tenho pensado sobre algumas coisas, inclusive sobre a criação dos meus filhos. E há uns meses atrás, umas semanas atrás, o meu filho chegou com uma prova, me apresentando uma nota que ele havia tirado. Então aí era uma prova acho que de matemática, se eu não me engano. A prova valia 10 e ele tirou 9,5. Aí mandou para mim, mostrou. Aí, a primeiro momento, eu olhei aquela prova, dei os parabéns, né? Foi parabéns e tal, elogiei, parabéns pelo seu esforço. Eu fiz aquele papel de pai, vamos dizer assim, né? Parabéns pelo seu esforço, dedicação, tal. E ele ficou muito feliz, achou muito bom. E aí, foi lá comemorar com os amigos, com a mãe, aquele negócio, né? Virou aquela festa. E depois eu fiquei pensando se de fato o que eu estava fazendo ali estava ajudando ele ou não. Porque eu comecei a pensar na nossa vida como será que nós não estamos levando tudo aquilo que nós estamos fazendo apenas pelos resultados que nós podemos gerar? E será que eu também não estou ensinando isso aos meus filhos? Que os resultados que eles podem gerar. Então, quando o meu filho me apresenta um bom resultado, eu fico extremamente feliz com ele. Porque ele me apresentou um bom resultado. E eu olho uma prova que valia 10 e ele tirou 9,5, o que eu acho? Isso é muito bom.
E eu vou te falar, dificilmente teria um pai aqui que acharia isso muito ruim. Eu acho que, pelo contrário, talvez a maioria de nós, ou quase 100% dos pais que aqui estão, iriam elogiar seus filhos, iriam dar um presente, assim como eu também fiz naquele momento. E eu fiquei pensando como a nossa sociedade, como o nosso pensamento, às vezes, ele é sempre dado aos resultados. Como a gente elogia muito os resultados finais, mas a gente não entende os processos a qual Deus quer trabalhar conosco, na nossa casa, na nossa família e na vida também dos nossos filhos. Porque eu fiquei pensando o seguinte, meu filho tirou 9,5, mas e se ele tivesse colado na prova? E se para receber uma nota 9,5, ele tivesse roubado a prova do colega dele? E se durante todo o estudo que ele fez para tirar aquela nota 9,5, ele tivesse falado mal da professora, ele tivesse conversado em sala, ele não tivesse ajudado os colegas dele, ele tivesse maltratado a professora, a tia dele, a diretora, os colegas, será que eu ficaria tão feliz? Então, às vezes, irmãos, a gente já fica feliz porque nós estamos constantemente tentando produzir resultados. E queremos também que os nossos filhos, as nossas pessoas que estão à nossa volta, nosso esposo, o marido, produzam também resultados. Porque no final, irmãos, o que vai contar para a nossa alegria, para que de fato a gente realizar o nosso desejo, é que o resultado esteja pronto. Então talvez seja até melhor eu tampar o meu ouvido e falar assim, não, meu filho, nem me fala como é que você tirou essa nota 9,5. Porque se eu souber, a coisa vai ficar ruim. Então é melhor você me apresentar esse 9,5, eu fico bem, você fica bem e estamos todo mundo bem. Porque para nós o resultado é mais importante que o processo. Porque na nossa vida nós estamos tentando gerar muito mais resultados do que frutificar. Então a Bíblia, hora nenhuma, ela fala a gente ficar gerando resultados, ainda que o fruto seja um resultado. Mas a Bíblia nos orienta em todo momento, e que Cristo está falando, Jesus Cristo está falando justamente sobre isso, de como frutificar e não de como gerar resultado. Porque se nós estamos satisfeitos com uma nota 9,5, então a nossa mediocridade é gigante. Porque nós estamos também formando filhos medíocres. Pessoas, amigos, empregados, gente que trabalha conosco, medíocres. Se para nós o processo não importa, então para nós também tanto faz se aquilo se corrompeu ou não. Você acha que um político que se corrompe, ele está pensando em dar frutos? Não, irmãos, ele está pensando no resultado. Na casa maior que ele pode ter, no carro melhor que ele pode ter, num cargo maior que ele pode conseguir. E para ele conseguir isso, o que ele vai fazer? Ele vai usar de tudo ali nos meios, para que ele possa chegar nos seus resultados. Então nós não podemos aqui louvar apenas os resultados, ainda que o resultado seja um ponto importante, mas não é o todo. Então, irmãos, agora mudei minha visão em relação à correção das provas do meu filho. Eu quero saber se ele colou ou não. Porque não basta gerar um resultado. Ele precisa gerar um fruto. Aquela nota 9,5 só vai ser boa se de fato ele não corrompeu o processo. Se ele se dedicou a produzir os frutos. Se ele respeitou a professora dele. Se ele respeitou os colegas. Se além do resultado que ele teve, ele também compartilhou com seus amigos aquilo que ele poderia ajudar eles. E a gente fica cada vez mais dedicando aos resultados. A gente hoje é o seguinte, a gente quer que os nossos filhos formem medicina. Para quê? Para ter um resultado, irmão? Ou para ter um fruto? Para que o nosso filho possa de fato atender mais pessoas, possa se dedicar à sua vida, cuidando de mais pessoas, cuidando de mais gente? Ou só para ter um resultado financeiro melhor que às vezes a gente ficou frustrado que a gente não conseguiu? Então, às vezes, nós estamos jogando as nossas frustrações nos nossos resultados e esquecendo de frutificar com os nossos filhos. Então, a gente vira para os nossos filhos e fala assim, ó, pra você não ser pobre igual eu, você estuda medicina, para você ser alguém melhor. Pra você não ser um cara tão ridículo como eu fui, você faça isso, faça um concurso, estuda uma faculdade boa, porque senão você vai ser um lixo como eu fui. Então, às vezes, nós não estamos frutificando com os nossos filhos e ensinando o processo correto. Mas nós estamos corrompendo eles desde o início, com os nossos filhos, amigos, igreja, pequeno grupo, relacionamento, patrão, empregado, empregado, patrão, com tudo. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma criança que aprendeu que ela precisa fazer medicina por conta de dinheiro, quando ela crescer, ela vai ser um pior dos médicos. Porque ainda que ele possa fazer uma bela de uma cirurgia,
ele jamais dará os frutos corretos daquilo. Vou te dar um exemplo. Pensa um cidadão que vai operar o joelho. Eu já operei de joelho, posso falar isso aqui com causa. Vai operar do joelho. Aí o médico tem a possibilidade de operar ele, cirurgia normal, ou então de pôr uma prótese nele que custa 50 mil. Um cara que foi ensinado a dar os frutos, ele vai fazer aquilo que é correto. Se é uma operação normal, ele vai fazer o normal. Se precisar de uma prótese, ele vai fazer uma prótese. Mas uma criança que foi ensinada pelos resultados, ele não vai ter dúvida de que ele vai escolher pôr uma prótese naquela pessoa. Porque ele prefere ter os resultados dos 50 mil do que salvar a vida daquela pessoa que está ali na mesa de cirurgia. A gente reclama muito da corrupção. A gente reclama muito daquilo que fazem conosco. Mas a gente pouco para na nossa vida para poder dar os frutos. E fruto, irmão, tem que sentar, tem que gastar tempo, tem que investir, tem que almoçar junto, tem que jantar junto, tem que levar à escola, trazer da escola, tem que ter um tempo, tem que passar férias junto, tem que ir à igreja, tem que ir no trabalho, tem que gastar um tempo, investir um tempo para que de fato as pessoas possam gerar os frutos de acordo com aquilo que o Pai planejou. E aí Jesus vai falar sobre isso. Então ele fala que a pessoa, o Pai e o Cristo, o Filho, são glorificados quando nós damos muitos frutos, e frutos que permaneçam. Porque resultado, irmão, a gente corrompe, aquilo vai embora, acabou. Mas o fruto fica para sempre. Então a nossa ideia aqui não é gerar um resultado que vai ser passageiro, mas a nossa ideia aqui é a gente poder gerar um fruto que vai ser eterno. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem gastado a sua vida? Em dar resultados ou em dar frutos? O que você tem feito reunião no seu trabalho? Para dar resultado ou para dar fruto? Porque você quer um resultado financeiro melhor ou porque você quer ver uns funcionários mais bem orientados, salvos, conhecendo a graça de Deus? O que você está gastando tempo com a sua família? Para dar resultado? Seu filho ir bem na escola? Para ele ter uma faculdade boa? Ou para que de fato ele entenda todo o processo e ainda que talvez ele não consiga concluir a faculdade que você gostaria, ele possa de fato dar os frutos de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. O nosso sonho, fala a verdade, é a gente comprar filho pronto. 18 anos, formado em medicina, não é? Pensa. Não, vou querer isso aqui. Está pronto. Eu até dei um exemplo aqui num culto. Eu achava que meu filho de 9, né? O mais velho. Eu achava que eu falava com ele 3 vezes ao dia para ele escovar os dentes. Porque é todo dia, irmão. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Mas eu descobri que não são 3, são 6. Porque eu falo para ele escovar, ele escova, ele volta, eu tenho que mandar ele escovar de novo. Então é 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde e 2 vezes à noite. Aí a gente fica em crise, né? Porque você ensina de novo, e você vai ensinando. E parece que aquilo não rompe. Quando é que meu filho vai aprender a escovar os dentes? Quando ele tiver 20 anos de idade, arrumar uma namorada e for embora de casa. Então a gente vai trabalhando, é ou não é? Não, eu acho que para a menina talvez seja até mais frustrante. Porque você vai ensinando a menina. Você vai frutificando com ela. Você vai ensinando, regando, tal. Aí quando ela faz 20 anos, chega um sujeito de bike, bonezão de abarreta, tatuagem até no pescoço, e leva aquilo que você ficou 20 anos trabalhando, entendeu? Por que a gente não frutifica, irmãos, para nós mesmos? Porque o reino de Deus não é para mim, mas é porque eu possa gerar frutos, nem que seja para um outro rapaz vir e casar com aquela pessoa, para uma outra mulher. Quem aqui está ensinando casamento para os filhos? Quem aqui está gastando tempo ensinando como se proceder num casamento? E eu fui perguntar para Deus, Deus, eu não aguento mais, 6 vezes ao dia. 7 anos, né? 7 anos e meio a gente trabalhando, né? Porque até ele beber eu não tinha esse esforço. Foi isso mesmo, meu filho. Frutificar. Frutificar é constância. Ensina minhas palavras, ensina aquilo que é Cristo, estando em Cristo, arraigado em Cristo. Vocês são os ramos estão na videira que é Cristo Jesus, e o Pai é o agricultor. E aí, meu irmão, é todo dia, constantemente, regando, adubando, entendendo os frutos,
falando com Deus, orando, jejuando, buscando discernimento, trazendo a igreja, ensinando, abrindo a Bíblia, fazendo uma oração. E no final a gente se pergunta, será que eles estão lembrando de tudo isso que eu fiz? Muita gente até pergunta, acho que a gente estava, alguns amigos e alguns falaram comigo, acho que até foi o Eric, se eu não me engano. Ele falou assim, eu não sei se eu me lembro de todas as palavras que eu ouvi na minha vida. Eu falei, realmente, pode ser que eu também não me lembro de todas as palavras que eu vi na igreja e ouvi, mas eu sei que todas elas me fizeram ficar de pé aqui até hoje. Então, como um arroz e feijão que você come, você alimenta e sabe que aquilo te faz ficar de pé, e mesmo que você não lembre o almoço que você comeu semana passada, mas você tem uma certeza, aquilo te trouxe e te fez ficar de pé até hoje. Então, a mesma coisa é nas relações que nós temos para frutificar. Então, é constância, é tempo, é gastar tempo, é investir, é querer de fato frutificar. E nós só vamos fazer isso se estivermos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez os nossos casamentos estão ficando ruins porque nós abandonamos a videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Nós esquecemos os princípios da fé e deixamos de aplicar ele no nosso casamento, porque no final, tudo que nós queremos das nossas esposas e maridos são os resultados e não os frutos. E aí nós abandonamos e deixamos a cruz do Calvário, nós abandonamos e deixamos a videira verdadeira de lado, para que aquilo venha dar resultado, para que aquilo venha fazer aquilo que é a minha vontade. Fala a verdade, você não cobra da sua esposa os resultados que você gostaria? Você não vai lá no final e cobra dela aquilo que seriam os resultados que você gostaria de adquirir? Mas quanto tempo você gastou com ela para que aquilo pudesse frutificar e não dar os resultados necessários? Ainda que o fruto, irmão, seja um resultado, mas ele é muito mais do que o resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa comigo aqui. O que é mais fácil de fazer? Pensa aí. Reflexiva, uma pergunta reflexiva. O que é mais fácil de fazer? Arroz com feijão ou lasanha? Só pensa, não precisa responder não. O que é mais fácil de fazer, irmãos? Arroz com ovo ou caviar? O que você acha que é mais fácil? E às vezes a gente acha que caviar é muito difícil de fazer. E sabe o que é difícil, irmãos? Difícil é fazer arroz com feijão, arroz com ovo. Que você tem que fazer todo dia. Segunda a sexta. Pá, pá, pá. Chega no domingo, você leva sua esposa no restaurante, o chefe serve uma lasanha, ou a esposa leva o marido, né, tanto faz, o chefe serve uma lasanha, aí o marido vira e fala assim, nossa, que lasanha gostosa, e esqueceu do feijão de segunda a sexta. Difícil, irmãos, é sentar na frente da mesma pessoa todos os dias e comer arroz com feijão. Porque, constância. Constância. Difícil é ensinar os nossos filhos a escovar os dentes todos os dias. Porque isso é fruto e não é resultado. Aí, às vezes, a gente quer apresentar os resultados. A gente vai lá, faz uma lasanha, recebe elogios, acha aquilo uma maravilha. Mas aquilo, irmãos, não nos fez ficar de pé até o final. Não é que você não possa fazer uma lasanha. Inclusive, hoje, domingão aí, estou aberto a convite, você pode me chamar, que eu vou achar bom e vou te elogiar também, não tem problema. Mas o que nós temos que entender, o que faz a nossa vida não são as lasanhas de mês em mês, mas é o arroz com feijão, dia após dia. Toda vez que eu sento com a minha família para comer um arroz com feijão, eu tenho que entender e compreender que ali naquele momento eu estou frutificando. E como a gente está tão ansioso pelos resultados, a gente acaba engolindo o arroz com feijão, deixando mão a mesa da frutificação, e indo atrás da mesa dos resultados. Irmãos, vamos falar a verdade. Tem muito casamento que acabou porque o marido chegou na conclusão que sem a esposa e sem os filhos, ele poderia ter mais resultados que o que ele tem. Ou eu estou assim, viajando na maionese. O cara casou lá com 22 anos, não era ninguém. O Zé Mané casou, aí prosperou, andou junto, a mulher fazendo arroz com feijão todo dia para ele. Aí agora com 40 ele começa a fazer os cálculos. Não, mas hoje eu ganho 10 mil, e minha mulher gasta 6,
quando ela está de bem humor, quando ela está mal-humorada, ela gasta 8. Então, hoje, se eu não tivesse minha mulher, eu não ficaria só com 2.000, eu ficaria com 10. Resultado pelo resultado, eu prefiro ficar sem minha mulher. Pensou no resultado, mas não pensou no fruto. Que Deus é glorificado quando nós não damos resultados, mas quando damos frutos. Então nós precisamos gastar tempo com a nossa família, com os nossos amigos, aqueles que estão conosco no nosso trabalho, para dar frutos. E aí Jesus continua, versículo 9. Jesus falando, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça entre vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior... olha o que ele vai falar aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois, Jesus falando, vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Aqui ele vai fazer um resumo do que é o Evangelho. Não tem nada tão bonito, tão maravilhoso, como um amigo que dá a vida pelo seu amigo, como alguém que ama o seu próximo. É muito fácil a gente amar o distante. Todo mundo aqui ama o que está passando fome lá na rua. Porque é bonito falar isso. Difícil é amar aquele que você come arroz com feijão todo dia. Porque você conhece os erros, os defeitos, as falhas. Difícil, irmãos, é amar quem estão os nossos próximos. É muito mais difícil. Por isso fazer arroz com feijão é muito mais difícil. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós estamos vivendo um momento assim, assim, a gente precisa refletir na nossa vida. Será que nós estamos entregando a vida pelas pessoas que de fato estão ao nosso redor? E eu vou te falar um negócio, está muito difícil. Nós chegamos num ponto, irmãos, nós estamos com dificuldade de abrir a porta da nossa casa para receber gente. A gente chegou a uma conclusão de que a nossa vida está extremamente boa com aquilo que nós já temos. Então você chega em casa, você liga seu ar-condicionado no 16, põe sua série do Netflix, a que você quiser, que hoje até na televisão a gente manda, né? Coisa que não tinha no passado. Você manda, você assiste o filme que você quiser, a série que você quiser. Quando você estiver um pouquinho carente, você chama no Zap, pede uma oração, tal, e segue a sua vida. Tem muita gente que acha que está bem sozinha, e está mesmo, está muito bem sozinha. Isso não quer dizer que está bom. Não quer dizer que aquilo está frutificando. E aí, irmãos, nós fechamos, nós isolamos a nossa vida para que ninguém venha entrar nela. Porque nós não queremos amar as pessoas, porque amar as pessoas dá trabalho. Amar filho dá trabalho. Pensa uma pessoa que você nem conhece. Aliás, eu quero até pontuar um negócio aqui importante. Presta atenção, principalmente os casais mais novos. Querer ter um filho é diferente de querer um filho. Porque muita gente quer ter um filho para realizar os seus desejos nele. Aí ele nasce, aí faz mêsversário todo mês, veste o menino do jeito que quer, tenta fazer tudo aquilo que ele desejou para a vida dele no filho. Calcula o preço da escola, calcula o preço da van que vai pagar, calcula quanto que vai ser. E eu vou te falar, prepara para esse cálculo.
Porque se antes um adolescente sai de casa com 19 anos, hoje eles estão saindo com 24. E a tendência é que saia com 30. Tendência para 2029, se eu não me engano, é que os adolescentes sejam até 30 anos de idade. Então você pega aí. Calcula aí, irmão. Por que o povo está querendo ter filho? Porque vê no filho um resultado. E não tem um pior resultado na nossa vida do que ter um filho. Ou alguém aqui com filho com 2 anos de idade começou a trazer R$2.000 para casa. Não, irmão, aquilo é um gasto, assim, sem fim. É ou não é, pai? É boleto atrás de boleto. É todo dia, é um boleto. Todo dia é um boleto novo. Então, matematicamente, no resultado, aquilo, assim, é o pior resultado que a gente pode ter. Mas é o melhor fruto que a gente pode dar. Porque ainda que eles não produzam os resultados que a gente gostaria, eles produzem os frutos necessários para que a nossa vida seja completa. E nós só podemos entender o princípio do Evangelho quando nós dermos muitos frutos. Sabe por que a gente... Vou falar um negócio para vocês. A estatística. 10 anos não vai ter cozinha mais na casa das pessoas. Porque agora tem delivery, cada vez ficando mais barato, então não precisa ter cozinha. Eu fiquei pensando, então quer dizer que a cozinha era para nós apenas um mero resultado? Onde cada um trazia um pouquinho de carne, dividia uma pizza, apenas para satisfazer os meus desejos, na hora que os desejos está todo mundo satisfeito, vai todo mundo embora, cada um com seus compromissos. Então pode acabar mesmo a cozinha. Agora, irmão, se a nossa cozinha for continuar, ela tem que ser para servir as pessoas, para aumentar a nossa mesa. Eu dei uma dica aqui no culto das 18. Você vai na casa da pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é que você cumprimenta ela, né? Seja uma pessoa educada, para não causar vexame, cumprimenta ela. Aí, segunda coisa, você abre a geladeira. Abre a geladeira. Acabou, irmão, ali tem uma aliança. Porque, né? Você só abre a geladeira de uma pessoa que você confia. E que você dá a confiar. Então, ali você vai falar, não, aqui... Se o irmão te impedir, você traz ele para a igreja que ele tem pecado. Aí você traz ele aqui, nós vamos fazer uma oração, nós vamos tirar o demônio. Não vai, entendeu? Ele vai deixar abrir a geladeira, porque não pode ser só dele aquilo. Aquilo tem que ser o quê? Para frutificar. E jamais para consumo próprio. Glória a Deus, irmãos. O Danone que você guardou na geladeira é nosso. Amém. A picanha que você guardou lá no congelador, ela é nossa. Glória a Deus. Então pode ficar tranquilo. Você pode fazer isso na minha casa. Hoje é uma cerimônia. Você vai abrir uma geladeira de uma pessoa, você tem que dar uma ficha corrida. Eu nunca usei droga, eu nunca fui preso, réu primário, que trens. Ah, não, então você pode abrir minha geladeira, porque a gente não quer abrir nossa vida uns com os outros. Como é que nós vamos amar os nossos amigos se nós não estamos abrindo a nossa vida uns com os outros? Nós estamos com dificuldade. Aliás, não estamos com dificuldade só de ir na casa um dos outros, não. Nós estamos de receber gente na nossa casa, não. Nós estamos com dificuldade de ir na casa um dos outros. Você pegar uma agenda com uma pessoa para fazer um churrasco hoje é uma luta. É um ano. A pessoa abre a agenda dela e vai ver se ela não tem compromisso de resultado. Porque se ela tiver uma reunião que dá mais resultado que um churrasco com os amigos, ela vai faltar o churrasco com os amigos. E vai ir para a reunião de resultado. Sendo que ela deveria entender que nós não estamos ali para gerar um resultado. Ela começa a avaliar. Se ela ir para fazer alguma coisa de resultado, é melhor do que ela ir na reunião que a gente tem de churrasco. Comunhão é esforço, irmãos. Nós só vamos conseguir amar as pessoas se nós tivermos esforço. É óbvio que você vai chegar na sua casa e vai estar tudo muito legal para você ficar lá. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um esforço. Você fala assim, não, o João me chamou para comer uma lasanha. E eu vou fazer um esforço de ir lá, porque hoje é assim, né? Vou fazer um esforço de ir lá e vou gastar um tempo com ele. Abandona a sua agenda de resultados e começa a de fato entender a agenda dos frutos. Abandone, irmãos, aquilo que nos traz um ganho próprio e começa a viver aquilo que nos traz um amor pelo outro. Esteja conectado ao Pai. Esteja conectado a Cristo Jesus, e você dará muitos frutos. A gente precisa fazer esforço para dar fruto? Não, a gente só precisa ser aquilo que nós somos. Somos filhos de Deus, cremos nisso, e por isso nós damos muito fruto, porque nós estamos conectados à videira, que é o próprio Senhor Jesus, e o Pai é o agricultor. A Bíblia diz que o Pai é o agricultor, e todo ramo que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Você quer ser lançado fora?
Então vem dar fruto. Nisto é glorificado o nosso Pai, quando nós damos muitos frutos. E frutos que permanecem. Toda árvore que está com problema, o que o agricultor vai lá e faz? Poda ela, para que ela venha dar mais frutos. Então, irmãos, isso aqui nos faz entender um princípio. Tem coisa na nossa vida que Deus vai podar. Se for preciso podar os nossos resultados, Ele vai podar, para que a gente dê muitos frutos. Então, tem coisa na nossa vida, se a sua família não está dando fruto, irmãos, você pode ter certeza, Deus vai podar. Tudo aquilo que está atrapalhando você de frutificar junto com a sua família. Irmão, se a sua empresa não está dando frutos, está dando só resultados, fica tranquilo, porque Deus é Pai, irmão, Deus é Pai. E Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a dar muitos frutos. Então é o seguinte, talvez, irmãos, muitos aqui estejam sofrendo uma poda de Deus. Está sofrendo uma poda na sua vida. Mas pode ser, irmãos, que isso seja para que você venha a frutificar. Eu sei que tem muita gente aqui que perdeu a esperança com muita coisa. Eu sei que tem gente aqui que perdeu a esperança com a própria esposa, com o próprio marido, com os próprios filhos. Frequentemente, a gente recebe pais que chegam aqui com seus adolescentes e dizem assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde eu vou. Eu não sei mais aonde que isso vai. Eu não tenho mais esperança. E hoje Deus quer restaurar a nossa esperança, de que é possível dar fruto, sim. Se nós não estamos dando fruto, nós precisamos entender se nós estamos de fato dentro, arraigados nessa videira. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo aquilo que é da sua vida, você entregou para o Senhor Jesus? A direção do seu trabalho, do seu casamento, da criação dos seus filhos, você entregou para o Senhor Jesus? Tudo, irmãos, porque se você entregou, eu tenho certeza que no tempo certo você dará os frutos necessários. Porque não é uma questão da gente produzir resultados, mas dar frutos faz parte da nossa genética. Então, se estamos em Deus, se o Pai é o nosso agricultor e estamos em Cristo Jesus, então nós daremos frutos sim. Que seja menor da semente, se você olhar para ela, ali dentro há um potencial incrível de gerar muitos frutos. Pensa, irmãos, como isso é maravilhoso. Você pegar uma semente pequenininha, ali dentro, irmãos, tem o potencial de toda uma árvore. Ali dentro tem um potencial de uma pequena semente de laranja. Tem o potencial de produzir 100 laranjas. E muito mais do que isso. Pensa aquilo que Deus pode fazer em nós. Então, meus irmãos, o que basta que a gente faça é que a gente esteja arraigados em Cristo Jesus. Sejamos limpos pela palavra, podados pelo Pai, que é o agricultor, regados por Ele. E eu quero te convidar a fazer isso. Eu queria ter um momento de oração. Se talvez você é esse um que perdeu essa esperança, eu tenho certeza que você é alguém que pode frutificar sim no Senhor Jesus. E muito. Talvez, irmãos, você está cansado, e sabe o que cansa a gente? A gente não cansa de produzir fruto. A gente cansa de produzir resultado. Ou quando os resultados não se achegam até nós. Então a gente não cansa de trabalhar. A gente cansa de trabalhar para correr atrás do vento. O que nos cansa não é a fadiga do trabalho. Porque quando você está cansado da fadiga do trabalho, você deita, dorme, no dia você está zero. O que nos cansa, irmãos, é nós levantarmos a nossa cama e a gente não ter expectativa nenhuma sobre aquilo que virá. A gente não tem esperança nenhuma sobre aquilo que pode vir. O que nos cansa, irmão, é a gente saber levantar da cama na segunda-feira cedo e não ter um objetivo claro em Deus. É isso que nos cansa. Então o que nós estamos te chamando aqui hoje, irmãos, é para que você possa entender o seu propósito em Deus. Com a sua família, com seus filhos e aonde você estiver. Eu queria que a gente se concentrasse numa oração. Se você estiver aí com a sua família, faça junto com eles. Ministre sobre a vida deles. Que Deus possa nos frutificar em amor. Senhor Jesus, eu quero aqui, ó Pai, pedir sobre os meus irmãos que aqui estão, sobre a minha vida, sobre todos nós que aqui estamos, que nós venhamos a dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Senhor Jesus, é maravilhoso a gente estar reunidos aqui hoje, ó Deus, em família. Eu sei que há muitos casais aqui que precisam de restauração. E tem casais aqui, talvez, ó Pai, que nem querem mais restaurar, preferem já lançar fora, seguir uma nova vida.
mas não há esperança fora das tuas palavras. A tua palavra é aquilo que nos fortalece, é o que nos faz frutificar, é o que nos limpa, é o que nos restaura. Espírito Santo de Deus, por isso eu te peço, venha soprar no meio das nossas famílias, para que a gente possa de fato frutificar uns com os outros. Que da nossa relação não se produza resultados, mas se produzam muitos frutos. Nós não estamos aqui chamando ninguém para ser servo, assim como diz a palavra do Senhor, mas o próprio Senhor Jesus nos chamou de amigos. Nós hoje não é somente uma oportunidade, ó Deus, de servir ao Senhor na sua mera essência do serviço, mas nós temos a oportunidade de sermos amigos e frutificarmos juntos, porque aquele que está em Cristo frutificará em Cristo. Fala com Deus. Fala com Deus essa manhã. Deixa Deus ministrar no seu coração. Pede a Deus os frutos. Começa a gastar tempo. Para de comer correndo para produzir resultado. E começa a desfrutar do almoço em família. Para de sair acelerado aí na vida para produzir resultado. Mas lembra que o que Deus requer de nós são os frutos. Gasta tempo com seus amigos, com a sua família. Abra um pequeno grupo na sua casa, abra uma Bíblia, lê uma palavra, e o pouco que você sabe, eu tenho certeza que Deus vai frutificar na vida daqueles que ouvirem. Porque o que importa na nossa vida é que a gente ame os nossos amigos, ame o nosso próximo, abandone a mediocridade de viver uma vida para si mesmo e comece a viver uma vida frutífera. Nós queremos sim, Deus, frutificar em nossa vida. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos jovens, abençoa as famílias que aqui estão, abençoa, ó Deus, os empresários que aqui vieram, que eles possam frutificar nas suas empresas. Abençoe também aqueles que trabalham como empregados, para que, ó Deus, possamos ser uma referência de empregados onde a gente estiver, referência de serviço, referência de trabalho, para que até o nosso patrão possa ver em nós os frutos produzidos. Os resultados passam, mas os frutos permanecem. Que a gente possa se dedicar nisso, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, a investir tempo na frutificação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.